Olha, sabe como cada pecinha de um motor de carro ou até do nosso smartphone se encaixa com aquela perfeição milimétrica? Pois é, existe uma linguagem secreta por trás disso, e é essa linguagem que a gente vai desvendar agora. Pode até parecer uma pergunta simples, né? Mas a resposta é o que separa um produto de altíssima qualidade de uma falha de produção que custa uma fortuna. Acontece que, por décadas, os engenheiros usaram um método que parecia muito lógico, sabe? Mas, na prática, ele era cheio de problemas. Foi aí que tudo mudou e surgiu um sistema completamente novo, uma verdadeira linguagem universal para a fabricação de precisão. Mas, para a gente entender por que esse sistema novo é tão genial, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e olhar os problemas que o método antigo criava. Então, o método antigo usava coordenadas bem simples, tipo 20 milímetros, mais ou menos 0,3. Isso criava uma zona de tolerância quadrada. A regra era, se o centro do furo caísse dentro desse quadrado, a peça estava aprovada. Parece fácil, né? Só que essa simplicidade toda escondia uns problemas bem sérios, que davam uma dor de cabeça danada. E um dos piores problemas era o tal do acúmulo de tolerância. Pensa só, uma medida depende da outra, que depende de uma terceira, e assim por diante. Qualquer pequena imprecisão em cada passo vai se somando, vira uma bola de neve. E no final, no final as peças simplesmente não se encaixam. E isso significa custo extra, desperdício de material, um prejuízo enorme. Foi justamente para resolver isso que nasceu uma nova abordagem, o GD&T. E é importante entender que não se trata só de uma regrinha nova. É muito mais que isso. É uma linguagem completa, pensada do zero para a precisão. O GD&T não quer saber só do tamanho da peça, entende? Ele vai muito além. É um sistema completo para definir a forma, a orientação e a localização exata de cada detalhe, de cada característica da peça. E a verdadeira virada de chave, a grande inovação dessa nova linguagem, está numa mudança geométrica, super simples, mas que resolve a maior falha do sistema antigo de uma vez por todas. Vamos voltar para aquela zona de tolerância quadrada do método antigo. O problema ali é puramente geométrico. A distância do centro do quadrado até os cantos é bem maior do que a distância até as laterais. E o que isso significa na prática? Que peças que funcionariam perfeitamente bem acabavam sendo rejeitadas, só por causa do formato do desenho. E é aqui que vem a grande sacada. Em vez de um quadrado, o GDDT usa uma zona de tolerância cilíndrica. Faz todo sentido, né? Afinal, pinos são redondos e entram em furos redondos. Essa forma circular reflete como a peça funciona de verdade e acaba com qualquer ambiguidade. E o resultado prático disso é impressionante. Essa simples troca de um quadrado por um círculo aumenta a área de tolerância útil em 57%. E o melhor, sem alterar em nada o encaixe da peça. Isso se traduz em menos peças jogadas fora, custos de produção bem mais baixos e muito menos desperdício. Ou seja, todo mundo sai ganhando. Ok, mas para esse sistema todo funcionar direitinho, tem um detalhe crucial. Todas as medições precisam partir exatamente do mesmo ponto de referência, um ponto fixo que não muda. Essa âncora, esse ponto de partida, é o que a gente chama de dátums. Para facilitar, pense neles como ponto de origem de um mapa, sabe? São superfícies de referência, que a gente considera teoricamente perfeitas, e é a partir delas que todas as outras frases dessa nossa linguagem da precisão são construídas. A ideia é bem intuitiva, na verdade. Imagina que alguém está empurrando um objeto para um canto de uma sala. Primeiro, a pessoa apoia no chão, depois encosta em uma parede e, por fim, na outra parede. Pronto, o objeto está perfeitamente travado, não se mexe mais para lado nenhum. Então, vamos juntar as peças do quebra-cabeça e ver por que esse método moderno é tão superior. As vantagens são muito claras. Olha, o impacto é gigantesco. Primeiro, aquele problema de acúmulo de tolerância desaparece. A comunicação entre quem projeta, quem fabrica, quem inspeciona, fica cristalina, sem espaço para dúvida. E como a gente viu, as tolerâncias podem ser maiores, o que barateia a produção. No fim, as peças se encaixam melhor e tudo funciona de forma mais eficiente. No final do dia, o que importa é isso: conseguir fazer produtos melhores de um jeito mais econômico, simplesmente porque agora existe uma forma de descrever a função de cada peça com uma clareza absoluta lá no desenho técnico. Essa história toda do GDNT mostra o poder incrível de uma linguagem bem definida. Fica a reflexão, né?
Se a gente conseguiu revolucionar toda uma indústria só por aprender a se comunicar melhor com as máquinas, imagine só o que mais a gente poderia construir se a comunicação fosse mais precisa em outras áreas.